Olá, eu sou Osmar Marangni e nessa oportunidade eu vou falar um pouco com vocês sobre integração, automação, migração de sistemas e robotização para contabilidade, ok? Então, toda vez que eu já me peguei várias vezes realizando tarefas que eu entendo que não deveria estar fazendo. Em toda a operação, em todas as empresas contábeis, a gente percebe que, vez ou outra, a gente está aplicando um recurso financeiro, uma estrutura, um recurso tecnológico ou até mesmo um profissional altamente capacitado em uma tarefa de baixíssimo valor agregado. E tudo que eu vou trazer aqui para você nessa oportunidade vai de encontro a isso, a reduzir esse tipo de situação dentro da sua contabilidade. Então, reduzir o fato de você estar utilizando recursos financeiros, aparato tecnológico ou então um profissional de alto calibre em situações de baixo valor agregado e possibilitar a você fazer o contrário, tirar tudo isso dessa situação e redirecionar isso para o que realmente é interessante dentro da contabilidade para tarefas e atividades de alto valor agregado, ok? Então fica comigo, vamos lá? Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão.
Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde! Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Hoje, todos os sistemas que estão aí no ecossistema da contabilidade brasileira, todos eles participam do princípio de geração de arquivo e leitura de arquivo, ou integração via API, via web service ou qualquer outro tipo de integração. O problema é que cada sistema trabalha da sua forma, mesmo quando fala do mesmo tipo de dados. Então, por exemplo, a gente tem lá sistemas que tratam cadastro de clientes, que mesmo eu, Osmair, sendo cadastrado no sistema A ou sendo cadastrado no sistema B, mesmo tendo os mesmos dados de contato, telefone, endereço, em um sistema eu sou cadastrado de uma forma, em outro sistema eu sou cadastrado de outra forma. Você já deve ter visto aqueles sistemas que tratam o endereço do cliente em uma única linha, em uma única célula ali, né? Um único campo, ele traz o nome da rua, o número, o município, o complemento, o CEP, a cidade, por aí vai. E outros sistemas que dividem isso em vários campos.
Quando você precisar integrar esses sistemas, passar informação de um sistema para o outro, esse tipo de situação vai te dar mais trabalho para fazer isso. Então, não é tão simples assim. Veja, eu falei aqui, exemplifiquei o cadastro de um cliente. Imagina você trabalhar com as informações de uma nota fiscal, onde você tem os dados do cliente, dados do fornecedor, os dados da transportadora, os dados da nota em si, né? Os dados dos itens da nota, e os valores e uma série de outras informações aí correlacionadas à nota. Veja, a gente está falando da nota. A nota tem cerca de 400 e poucos campos. E depois, a partir da movimentação fiscal, você tem que entregar para a Receita Federal o SPED fiscal, por exemplo, que tende a 1000 e poucos campos. Existe uma lacuna muito grande entre a nota emitida pelo fornecedor, né, a aquisição do seu cliente ou a venda do seu cliente e a informação que deve ser efetivamente entregue para o fisco correlacionada àquele movimento. Então, é necessário, durante o processo de integração, algumas ferramentas tecnológicas para tratar essa diferença, essa lacuna. Dentro do meio computacional, a gente tem um processo chamado ETL, denominado ETL, que a gente utiliza muito para fazer essas integrações. Mas você deve estar me perguntando, que raio é isso, na verdade? Que contador agora tem que aprender, além de contabilidade, tem que aprender sobre tecnologia, sobre sistemas, sobre tudo isso? Isso é fato, né? Então, o que acontece aqui, ó? A gente tem esse infográfico aqui que demonstra para a gente muito basicamente o que é um processo ETL. Então você pode, a partir de N fontes de dados, de um banco de dados, de uma API, de uma DLL, de um arquivo texto, um arquivo Excel, um arquivo DBF, enfim, qualquer fonte de informação, extrair essa informação, trabalhar essa informação, enriquecendo esses dados. Então, por exemplo, eu pego um extrato bancário que me traz lá só data, histórico e valor, enriqueço ele com conta de débito, conta de crédito, histórico padrão, complemento do histórico, centro de custo, uma série de outras informações, parcela, e gera um novo arquivo ou uma nova fonte de informação para fazer a integração com o outro sistema da outra ponta. Então, daqui eu extraí a informação de um web service, de uma API, de sei lá, qualquer fonte de dados, e vou mandar para uma outra fonte de dados, que pode ser uma API, pode ser um web service, pode ser uma DLL, pode ser um repositório, pode ser um diretório dentro de um servidor que depois vai importar esse arquivo, enfim, não difere. Mas o processo ETL ele consiste em extração, transformação e carga de dados, tá? Muito simples. A gente vai falar um pouquinho também aqui sobre middleware. O que é um middleware? É um mediador. Um mediador nada mais é do que um sistema criado para transformar ambientes heterogêneos em ambientes homogêneos, ou seja, ele vai de maneira programática e também com personalização de regras de negócio, de inteligência artificial, conseguir fazer a leitura da informação de um determinado repositório, de um determinado local e gerar essa informação para outro local, para o API, para qualquer integração que ele possa junto com o outro sistema. Aqui na Sobt a gente tem vários exemplos. Então, por exemplo, o nosso middleware ele pode se conectar com o banco, né, com o Internet Bank, pegar as informações do extrato bancário, um relatório de contas, um relatório lá de boleto, um arquivo de remessa, um relatório de repasse de cartão de crédito, trazer para dentro da nossa base, incluir as contas de débito, crédito, histórico padrão, gerar um novo arquivo e disponibilizar para integrar junto com o sistema contábil.
Assim como ele também faz busca de notas fiscais na Receita Federal, busca de nota fiscal na máquina do cliente, e não só mesmo entregar para o cliente o XML. Porque a gente sabe que muitas vezes, depois de importar o XML para dentro do sistema contábil, você tem uma série de trabalhos ali correlacionados à escrituração fiscal, alteração na destinação, alteração do CFOP, CST, natureza de receita, sei lá, unidade de medida e uma série de outras informações que você precisa ajustar para condizer com a escrituração digital, a escrituração fiscal do seu cliente de fato. Para que quando você vai gerar o SPED para entregar, ele não aponte lá alguns problemas que você precisa corrigir, tá? Então é para isso que serve o nosso middleware aí, né? Um mediador de sistemas. E o SaaS? O que é o SaaS? Bom, o SaaS nada mais é uma forma de disponibilizar software como serviço. Então, por exemplo, quando você usa um SaaS ou você usa um modelo de aplicativo no SaaS, você não tem nenhum aplicativo instalado na sua máquina. Você recebe simplesmente um usuário e uma senha, acessa esse aplicativo, acessa essa ferramenta, esse software e executa as tarefas que você precisa. No nosso caso aqui, a gente tem lá o sistema na web, a gente entrega para o cliente lá um usuário e uma senha e aí ele consegue converter seus arquivos, consegue fazer as suas parametrizações, criar suas regras de negócio, criar os seus layouts de entrada e também os seus layouts de saída. Então, dentro da solução, ele consegue, através do nosso middleware, no modelo SaaS, fazer toda a integração dos seus clientes para não precisar mais ficar digitando a movimentação dos seus clientes dentro do escritório contábil, retirando do processo de digitação, do processo de logística física, todo aquele aparato tecnológico, aquele investimento e os profissionais que ali estavam fazendo aquilo. Então, se você tem agora uma ferramenta automatizando aquela rotina, você não precisa mais de um aporte, a não ser pontual, de todo aquele aparato tecnológico, todo aquele investimento que você tinha e das pessoas, os profissionais altamente qualificados em cima daquele processo. Esse profissional ele vai pontualmente parametrizar, preparar a ferramenta e um operador até com menor capacitação pode utilizar a ferramenta e as informações estarão dentro do sistema contábil ou dentro do sistema legado, onde você faz lá o contábil, escrito e folha, da maneira que se fosse você fazendo, estaria, né? Da mesma maneira. Vamos falar um pouquinho aqui sobre migração. A migração ela tem o mesmo intuito da integração, só que ela difere um pouco no sentido de, quando você faz integração de dados, você simplesmente pega uma parte daquela movimentação mensal e transfere para um outro lado, jogando de um lado para o outro, jogando de um sistema para o outro. Quando você faz migração, você pega todo o conteúdo de um determinado repositório, de um determinado sistema e passa para um outro sistema. Então, não existe API para migração de dados. Não existe arquivo gerado para migração de dados com todos os dados. Você tem naturalmente que olhar para dentro do banco de dados daquela outra ferramenta, daquela outra solução, extrair todas as informações de lá e, com base em regras de negócio e algumas personalizações, trabalhar também na transformação desses dados. Então tem sim uma parte do ETL no processo de migração de dados, né, que é origem, extração, transformação e carga de dados, só que ela vai avançar um pouco mais no nível de complexidade e no nível de dificuldade e no nível de massa de dados, né? Então você vai ter um volume maior de dados para fazer uma determinada migração do que se você fosse fazer uma integração, uma automação ali tradicional.
e você vai ter os riscos serão maiores quando você for efetuar esse trabalho. Então, é muito diferente da integração recorrente, da automação recorrente, onde você fica ali integrando movimentação mensal. A migração de dados ela exige muito mais. E detalhe, na maioria das vezes não é um trabalho que você consegue aplicar recorrência nesse trabalho, porque quando você for migrar um outro sistema, algumas particularidades terão que ser refeitas. Por isso existem pouquíssimas empresas especializadas em migração de sistema, mesmo na migração de sistemas para a contabilidade. É um dos grandes problemas hoje, uma das grandes dificuldades para quando você pensa em trocar de sistema dentro da sua contabilidade, é a própria migração, principalmente na folha. A folha te obriga a trazer informações, dependendo para qual sistema você vai migrar, trazer informações de até 20 anos, para efetivo cálculo, rescisão, férias e outros cálculos. Já no contábil, no fiscal, é um pouco menos, mas também não deixa de participar desse processo de longa data. Veja, no fiscal você tem uma necessidade de estar com a sua movimentação fiscal toda acertada, inclusive com os seus documentos fiscais, por 5 anos. Então, pelo menos 5 anos tem que estar certinho aí quando você faz essa migração de dados. Vamos falar aqui um pouco sobre automação contábil de maneira tradicional. Existem alguns N exemplos aí de automação pelo mundo todo. E todos esses exemplos de automação, eles demonstram para a gente o uso cada vez menor do fator humano em determinado processo. Sempre deixando os serviços ou os produtos como autosserviço, self-service, certo? Então, o objetivo de trazer automação para a contabilidade, ele tem o mesmo foco, de tornar a inserção do fator humano ou o uso do fator humano cada vez menor em tarefas de menor valor agregado e conseguir reutilizar todos esses recursos, todas essas pessoas, essa estrutura, o aparato tecnológico em situações que tenham maior valor agregado e maior percepção de valor para o cliente final. Então, o cliente final da contabilidade, muitas vezes, ele não tem percepção de valor no serviço prestado pela contabilidade, porque ele não consegue entender o que de fato está sendo feito lá pela contabilidade. Pois boa parte do trabalho realizado pela contabilidade vem de encontro à entrega de obrigações acessórias e cuidados com conformidade legal. Mas o cliente ele não tem a percepção sobre esse trabalho. Então, quando você consegue tirar aqueles profissionais de alta capacitação, que estão inseridos em trabalhos de menor valor agregado e colocá-los à frente do cliente para que eles consigam demonstrar o que está sendo feito, como está sendo feito, o valor daquilo que está sendo feito ao cliente, cria-se uma situação diferenciada dentro da sua empresa contábil e a percepção de valor do seu cliente é aumentada naturalmente. Então, se você ainda continua digitando nota fiscal, digitando movimentação financeira do seu cliente, buscando nota fiscal de maneira... a logística para a busca de documentos e notas fiscais com o seu cliente ainda é feita de maneira fisicamente, então essa situação pode comprometer a sua empresa e a evolução da sua empresa no meio contábil hoje. É importante pensar em como sair disso indo para uma contabilidade digital, uma contabilidade mais consultiva, saindo dessa parte de alocação de investimento, de pessoas em coisas de menor valor agregado. Bom, inúmeros processos podem ser automatizados dentro da contabilidade. Só que você precisa naturalmente de uma mudança, tanto interna quanto externa à sua empresa contábil,
para que você consiga fazer isso. Às vezes você percebe que na maioria das reuniões que você faz com o seu pessoal ou das reuniões que você participa, você percebe que o pessoal está sempre falando dos mesmos clientes e reclamando dos mesmos problemas. Mas as pessoas não fazem nada para mudar aquela situação, a não ser se queixar. E o que acontece? Então, você tem que ter, naturalmente, investimento em tecnologia, que rapidamente será retornado com a aplicação dos próprios processos tecnológicos, próprias automações, e mudança cultural interna e externa à sua empresa contábil. E aí cria-se muito aquele paradigma, né? Poxa, mas eu tenho clientes antigos aqui que sempre pagaram em dia, mas que não estão dando lucro porque o processo, eu não consigo automatizar o processo com eles porque eles não me mandam documento, eles não mudam culturalmente. E isso começa até desde a reunião com o seu funcionário, que o seu funcionário fala assim, mas o cliente XPTO não vai fazer tal coisa, o cliente ABC não vai fazer tal coisa. Então, cabe aí a governança, a parte de gerência e gestão da contabilidade, decidir o que vai fazer, tanto com relação àquele profissional que trabalha ali naquela estrutura, como aos clientes também que forem irredutíveis à mudança. Então, com o advento do Covid-19, muita coisa evoluiu, muita coisa mudou. Hoje você não pode mais ficar indo no seu cliente também não pode ficar mais te visitando e tal. Então, eu costumo dizer, e tenho dito várias vezes, que o coronavírus aí, ele tem, de uma certa forma, feito com que as empresas contábeis e os seus clientes evoluíssem para uma contabilidade digital cerca de 5 anos em alguns dias. E é dado o fato que tem muitos contadores hoje que antigamente não conseguiam o extrato bancário do seu cliente, não conseguiam a movimentação fiscal, a movimentação financeira, ou mesmo a movimentação pessoal do seu cliente, sem ter uma pessoa indo para lá, ou um motoboy, ou alguém fazendo a logística física de todas essas informações. E hoje já não é mais assim. Hoje você consegue fazer uma reunião por Zoom, por Skype, e até o Covid-19, muitos clientes, muitos empresários não aceitavam que o contador fizesse desta forma. E isso mudou e vai mudar mais. Então é preciso que você, dentro da sua contabilidade, entenda que isso está mudando e vai mudar cada vez mais. E esteja preparado para a mudança, assim como os seus concorrentes estão. Hoje a Sobit tem cerca de 900 contabilidades integradas e mais de 165 mil empresas integradas para essas contabilidades. Esteja você no interior, esteja você em grandes centros, uma hora ou outra, essas contabilidades que são clientes da Sobit ou são clientes de outras empresas de automação, de tecnologia, essas contabilidades, querendo ou não, cedo ou tarde, elas vão assediar o seu cliente. E com um valor, com um preço muito menor e com um valor entregue muito maior. Coisa que, se você não investe em tecnologia, não consegue utilizar melhor os seus recursos, as suas pessoas, os seus profissionais, você está fadado a fracassar, a sair do mercado, tá? Mas como eu faço para começar um projeto de automação? O ponto é, não existe uma regra, uma sopa de letrinha, um manual. O que existe são procedimentos que a gente acompanhou ao longo dos 10 anos da nossa existência como Sobit, que a gente vê que dá certo e coisas que a gente viu que não dão certo. Então, por exemplo, primeira coisa, você tem que ter uma pessoa ou um departamento ou alguém aí dentro responsável pela automação das rotinas dentro da sua contabilidade. Pode ser um estagiário de informática, pode ser o próprio dono da contabilidade. Toda vez que eu analisei a minha carteira e vi os clientes que têm mais sucesso com as soluções que a gente tem aqui, e também com as soluções de outras empresas, dos nossos concorrentes, ou de soluções que têm produtos que substituem o nosso,
Eu percebi que essas empresas, elas têm, ou o dono tem uma veia tecnológica muito grande, muito boa, ele estuda sobre tecnologia, alguns até já programam e coisas do sentido, ou ele tem lá uma pessoa, ou uma pessoa em cada departamento ocupada com o processo de automação de rotinas ali dentro da sua contabilidade. Então, essa pessoa ou essas pessoas ou este departamento, ele fica encarregado de analisar todos os passos e o dia a dia, a rotina de cada profissional, para conseguir entender se determinada tarefa é passível ou não de automação. Com base em determinadas situações, eles também vão buscar no mercado soluções que possibilitem a eles automatizar determinada rotina. E a cada rotina automatizada é uma rotina a menos que está sendo feita manualmente. É um profissional que está sendo poupado que pode ser melhor utilizado. É um computador que está sendo poupado que pode ser melhor utilizado. São investimentos, tempo, dinheiro, recurso da empresa. E, enfim, uma série de coisas. Cria-se então um ciclo dentro daquela empresa contábil onde todos estão mentalmente trabalhando para que a empresa trabalhe cada vez menos com as mãos e mais com suas mentes ali dentro. É esse o passo que a gente tem que trabalhar. Bom, exemplos. Vamos falar aqui um pouquinho de exemplos. Mas para a gente falar de exemplos, eu vou contar uma história para vocês aqui. A empresa começa lá no seu comecinho, seja ela uma empresa que comece grande ou uma empresa que comece pequeno, todavia ela tem que entrar em contato com o contador e solicitar como que faz para ter o CNPJ, né? E aí o contador solicita uma série de documentos, os documentos são enviados ao contador, o contador faz aquele processinho lá com prefeitura, inscrição estadual, inscrição municipal, junta comercial, Receita Federal e tal, esse processo que vocês já conhecem de cor e salteado, e entrega para o cliente o CNPJ. Então o cliente, de posse do CNPJ, ele já começa a comprar dos seus fornecedores, ele já começa a vender para os seus clientes, ele já abre uma conta bancária, ele já tem notas fiscais lá vinculadas no fisco. Então, por quê? Toda vez que ele compra, o fornecedor dele troca um par de chaves com a Receita Federal e emite uma nota contra o CNPJ dele. Toda vez que ele vende, a mesma coisa. Toda vez que ele presta o serviço, a mesma coisa. E por aí vai. Rodou um mês lá. A nossa empresa em questão aqui, ela vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, emitiu boleto, recebeu e por aí vai. E a contabilidade, o que ela sabe dessa empresa, cliente da contabilidade? Na verdade, ela não sabe muita coisa e ela já começa a emitir nota, comprar mercadoria, né? Ter notas de entrada, notas de saída, movimentação financeira. A partir desse momento, a contabilidade em si, ela já começa a contar os prazos dela. Prazo para entrega das obrigações acessórias, prazo para entrega das DAS, prazo para cálculo da DAS, cálculo do DARF, cálculo da folha, tudo isso já começa a contar. Só que você pode, se essa empresa contábil não tiver nenhuma solução tecnológica para busca das informações desse cliente, hoje alguns sistemas legados, ou seja, os sistemas de contábil, escrito e folha, já tem inúmeras soluções para busca da movimentação fiscal, busca da movimentação financeira e outros. Só que existem outros sistemas periféricos que são muito melhores do que estes sistemas, nesses pontos de integração, de mediação com a Receita Federal, de mediação com a Prefeitura, de mediação até com o sistema do seu cliente, ou de mediação com os sistemas financeiros, as ferramentas de pagamento, de recebimento e de cobrança que o seu cliente usa. Então, faz sentido sim, você que está aí com esse pessoal,
que está focado em automatizar, integrar e fazer as coisas andarem mais rápidas dentro da sua contabilidade, esse pessoal fazer uma busca no mercado para buscar soluções periféricas que consigam dar mais gás, né? Potencializar, turbinar o seu sistema legado, turbinar a sua operação, para que você cada vez menos tenha que investir dinheiro, estrutura, pessoal e profissionais altamente capacitados em tarefas de menor valor agregado. E aí, muitas vezes, mesmo existindo a comunicação entre a empresa e o contador, como essa comunicação ela não tem uma ferramenta que dá suporte a essa comunicação por várias vezes ela é falha. Então é importante você ter ali uma ferramenta que dê suporte a essa comunicação e consiga te ajudar nessa comunicação aí, consiga te dar um suporte nessa comunicação para logar essa comunicação, para documentar essa comunicação, para que você tenha tudo certinho e comece a então fazer cada vez menos tarefas repetitivas de baixo valor agregado e redirecionar o seu pessoal para tarefas de maior valor agregado. Bom, falando aqui sobre alguns exemplos aí do que as ferramentas hoje no mercado podem disponibilizar para o contador ou para a contabilidade, a gente tem hoje ferramenta que faz toda a gestão da nota fiscal. Então ela busca nota de entrada, nota de saída, pode alterar a movimentação para ajudar você na escrituração, pode alterar a destinação da nota, alterar a unidade de medida da nota, pode alterar a segmentação da nota para que você tenha que cada vez menos utilizar uma pessoa para ir lá e ficar ajustando essas notas no trabalho de escrituração fiscal. Então, é sabido que tanto a nota de saída quanto a nota de entrada, como a nota de serviço prestado, como a nota de serviço tomado, vez ou outra, dependendo do seu cliente, da tributação dele, há sim a necessidade de alteração de algumas informações para que você consiga fazer o trabalho de escrituração desse cliente de maneira adequada a que ele pague os impostos devidamente, nem a mais e nem a menos. Assim como em outros processos de recuperação fiscal e tal. Bom, alguns cases aí na contabilidade. Bom, deixa eu falar voltar um pouquinho aqui, um exemplo aqui na segmentação de nota. Existem muitos sistemas que se conectam com a prefeitura, sistema legado que se conecta com a prefeitura. Só que aí, vamos pensar o seguinte, se você tem uma empresa de publicidade e propaganda lá, que emite uma nota de 100 mil reais e apenas 10 mil reais de fato o serviço prestado por essa empresa de publicidade e propaganda. Então você tem lá 90 mil reais, né? Então você emitiu uma nota de 100 mil reais, mas somente 10 mil reais deve ter o imposto destacado aqui de publicidade e propaganda na prefeitura, o ISS e os outros impostos. Os outros 90 mil reais são repasse. Essa empresa de publicidade e propaganda, ela pode ter usado esses 90 mil reais para pagar a gráfica, para pagar o comercial na rede de televisão, para pagar o outdoor, para pagar a confecção de camiseta, para pagar o evento, para fazer qualquer outra coisa. Esse dinheiro aqui não vai ficar com a empresa de publicidade e propaganda, esse dinheiro é repasse. Quando a nota entra dentro do seu sistema, na maioria dos sistemas hoje, você tem esses 100 mil reais alocados integralmente como receita dessa empresa de publicidade e propaganda. E o que acontece? Esses 100 mil reais, eles não são totalmente dessa empresa. Você tem que segmentar essa nota, destacar o imposto em cima dos 10 mil reais e fazer o cálculo dos impostos, gerar aqui a DAS ou a DARF, em cima desses 10 mil reais, né? Se você fizer isso errado, o seu cliente vai estar pagando o imposto em cima de um valor que ele não recebeu, errado. Então ele vai estar sendo prejudicado. Quando você tem uma ou duas notas, isso é fácil fazer na mão. Quando você tem um monte de notas, 300 notas por dia, 400 notas por dia, isso já é um pouco mais complicado. Existem inúmeras empresas dentro da carteira da Sopit que são especialistas em empresas de publicidade e propaganda.
E aí esse processo já é automatizado. Existem inúmeras empresas que automatizam esse processo também dentro da contabilidade. Bom, vamos para cases dentro do contábil aqui. Hoje existem inúmeros sistemas, até alguns sistemas legados, que já têm algumas funcionalidades para importação de arquivos de movimentação financeira. Obviamente, os sistemas periféricos contratados fora do seu sistema legado, eles, como são mais específicos para esse tipo de trabalho, eles são muito melhores, muito mais avançados. Eles trazem algumas tecnologias a mais, um pouco mais de inteligência artificial para te ajudar a fazer, por exemplo, a integração de arquivo de extrato bancário, OFX, OFC, arquivos KNAB, que são os arquivos de remessa bancária, os relatórios de repasse de cartão de crédito, são aqueles relatórios que as empresas de cartão de crédito fornecem para o seu cliente, explicando, né, descrevendo analiticamente o que foi que ela pagou, o que ela não pagou para o seu cliente, se teve adiantamento de recebíveis ou se não teve. São esses relatórios que são usados pelas empresas que fazem BPO financeiro para análise dos recebidos através de cartão de crédito. A gente consegue, as ferramentas hoje no mercado, consegue fazer a integração desses arquivos também. A integração dos relatórios do ERP, né? Então, o seu cliente tem um ERP lá, um SAP, um TOTUS, um Microsiga, você consegue pegar o relatório lá, o caixa dele, o relatório de contas a pagar, de contas a receber, de contas pagas, contas recebidas, o próprio caixa dele de fato, converter isso e importar para dentro da sua contabilidade. Ah, Osmar, mas lá ele não trabalha com contas contábeis, mas ele não trabalha com o plano de contas dele é diferente do meu. Todo esse processo aí entra lá naquele processo que a gente comentou lá atrás, que é o processo de ETL. Então eu vou ter como fonte de carga de dados o sistema do seu cliente, seja através de um relatório que ele emita, seja através de uma API que ele tenha, seja através de uma DLL, de um web service, eu tenho essa fonte de informação, trago para dentro do middleware, converto isso, transformo isso através de regras de negócio e parametrizações e gero um novo arquivo para que você possa importar dentro do seu sistema ou uma nova fonte de informação para que eu possa integrar dentro do seu sistema através de uma API, de um web service, de uma DLL ou de um serviço. Hoje dentro da Sopt a gente consegue pegar essa informação lá, disponibilizar no diretório e depois importar com o nosso robô, que é um exemplo que eu vou demonstrar um pouco mais à frente. Cases do pessoal, integração de eventos, proventos e desconto. Então a gente trabalha aqui com a integração de eventos, de proventos e desconto e inúmeras outras integrações para dentro do departamento pessoal para que você não precise todo mês ficar digitando lá os eventos, as rúbricas, as variáveis do seu cliente manualmente. Esse é um exemplo aí que você pode utilizar dentro da sua contabilidade, buscar soluções no mercado para fazer integrações dentro do departamento pessoal. Existem processos de robô também, que você pode, por exemplo, aquele processo lá de gera folha, baixa folha, inclui no CFIP, baixa do CFIP, inclui na conectividade. Isso também é possível fazer através de robôs e eu vou demonstrar um exemplo mais para frente. Bom, recuperação tributária. No mercado hoje a gente tem uma série de soluções no mercado que são muito boas para recuperação retroativa de movimentação fiscal. Então você pode, a partir de uma determinada solução, fazer busca retroativa de notas de entrada ou notas de saída, utilizando essas ferramentas para posteriormente, através dessa movimentação fiscal, trabalhar numa recuperação tributária aí para o seu cliente. Seria mais um serviço aí que você poderia ter dentro da sua contabilidade. Só que se você estiver trabalhando com coisas que não tem valor agregado nenhum, isso aqui você vai dizer para mim que não dá tempo de fazer, não é verdade? Por isso que é importante você tirar os seus profissionais, principalmente os mais capacitados, de processos onerosos e de baixo valor agregado. Esse aqui é um processo que tem muito valor agregado, tem muita contabilidade, muito contador, inclusive não contador ganhando muito dinheiro com recuperação de crédito tributário.
e talvez você está perdendo essa oportunidade por estar aplicando os seus recursos de maneira errada. Bom, vamos entrar então em robotização contábil, legal? Essa é uma parte bastante interessante, inclusive eu tenho um exemplo de um robô funcionando aqui, vocês vão gostar muito. Muito se fala sobre robotização contábil hoje na contabilidade. A gente tem aquela empresa Contábil Reut que usa bastante, a própria Contabilizei usa bastante robô, enfim, tem bastante empresa aí utilizando o robozinho para poder fazer as suas tarefas, tá? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos aponta que 25% dos americanos empregados hoje serão substituídos por robôs ou máquinas inteligentes. E os homens são os que correm maior risco. Com gestos precisos, esse robô já é usado na fabricação de peças. Algo difícil de se imaginar até pouco tempo atrás. Nesta outra fábrica, o carrinho educado vai atrás dos produtos, leva para o conserto e depois ao setor de entregas. Uma versão maior, um caminhão para cruzar estados sem motorista, também já foi testada. Ainda não faz parte da frota, mas é uma questão de tempo. Segundo a pesquisa, 25% dos empregos que existem hoje nos Estados Unidos vão desaparecer. E uma das profissões mais ameaçadas é essa aqui, a de motorista. E o Paiva dirige aqui em Nova York há 10 anos. Paiva, você não tem medo que a sua profissão acabe? Um pouco. Você acha que você ainda vai conseguir se aposentar como motorista? Vou me aposentar como motorista. Máquinas munidas de inteligência artificial podem substituir no futuro garçons, eletricistas, operários da construção. Mas os especialistas lembram que com a automação foi o mesmo processo. Muitos empregos repetitivos foram eliminados nas fábricas, mas a tecnologia gerou outros e, no fim, os Estados Unidos criaram mais vagas do que eliminaram. O desafio é retreinar quem for substituído pela inovação. E para quem quer escolher o que fazer sem medo das máquinas inteligentes, a pesquisa aponta 2 saídas. Profissões que exigem mais estudos, como engenharia, ou apostar no que as máquinas não poderão fazer. Não é só dirigir, não basta ser um carro inteligente que dirija sozinho, né? Tem que conversar com as pessoas, dar ideia, onde ir, não é isso? Exatamente. Elas querem se sentir mais seguras, né? Com uma pessoa que conheça da cidade, uma pessoa que vá criar um ambiente mais acolhedor. Carinho, atenção, cuidado. Isso sim vai ser difícil substituir. Eu tenho um outro exemplo aqui que também chamou bastante minha atenção. Atualmente é assim. Eu fiz um exemplo aqui bem simples, tá? Para mostrar para vocês. Então, ó, eu vou dar um clique aqui nesse carinha. Esse é um carinha aqui que eu até uso nas apresentações, nas palestras, eu uso esse carinha. Vou dar um clique nele aqui e depois vou soltar aqui o mouse, vou soltar teclado, tudo. E veja o que acontece, ó. Ele é um robozinho que a gente criou, ele já vai escrever algumas coisas aqui sozinho, tal. Então, o robô na prática, ele serve para fazer coisas repetitivas, sem muita inteligência, né? Sem muita aquela parte de inteligência emocional e tal. Para ele é 0 ou 1 e pronto, não tem muita frescura. Então ele serve praticamente para fazer coisas mais tarefas e atividades repetitivas sem muito valor agregado, né? Para efetivamente liberar o profissional que trabalha
na contabilidade para fazer outras coisas. Que, não, nesse exemplo aqui, o que ele vai fazer? Né? Ele já até disse ali, mas ele vai abrir o sistema contábil. Esse é um dos mais de 200 aí que a gente tem catalogados e emula. Ele vai abrir esse sistema, vai ativar uma empresa e vai, como que fala, importar um arquivo já gerado por pelo nosso sistema de integração. Então a gente tem um sistema de integração que fica aí convertendo arquivos para contabilidade. Veja o mouse parado, teclado parado, tudo parado, normal. Ele vai abrir o domínio. Já seta o domínio, ó, já vai lá ativar a empresa, fica olhando. Aguarda o tempo do próprio domínio, vai ativar a empresa. Selecionou lá, ó, a telinha de troca de empresas do domínio. Cada sistema tem uma, né? Eu da domínio. Aí já selecionou a opção ali de importar arquivos. Vai selecionar o arquivo no diretório, selecionar o layout de importação. Seleciona o diretório. O arquivinho que está lá no diretório, que eu deixei de exemplo. Mouse paradinho, teclado paradinho e o computador trabalhando. Esse é um dos exemplos de RPA, né? E aí direcionado aí para contabilidade. Existem vários outros tipos de robô, né? Mas a ideia do robô é fazer tarefas mais repetitivas e de menor valor agregado mesmo. E aí no post eu falo bastante sobre isso, explico onde que a gente pode aplicar, como fazer, como utilizar e tal, várias maneiras aí de se tirar proveito dessa tecnologia na contabilidade. Tanto dá para se usar no front-end, que é o caso dos chatbot, middle-end, que é para fazer alguma tarefa aí em cima do negócio contábil, como no back-end, que é onde a gente utiliza para fazer a parte de digitação mesmo dentro dos sistemas, tirando do cenário operacional ali todas aquelas tarefas que oneram muito a operação e a produção do escritório de contabilidade e deixando aí que o profissional daquela área ali fique mais livre para cuidar de coisas mais interessantes. Um atendimento ao cliente mais prioritário, dar uma consultoria, ofertar outros produtos, outros serviços dentro da carteira, né? E trabalhar mais perto do cliente de fato e deixar a parte braçal da coisa com os robôs. Eu vou deixar esse vídeo aqui lá no canal da Sobit e também anexado ao post lá, que é um exemplo aí que eu acredito faça a diferença. Enriqueça aí o post sobre robotização contábil. Bom, então a gente entendeu que os robôs, os emuladores de sistemas, nada mais são do que outros programas que emulam sites de internet, programas legados, sistemas, e fazer como se fosse um ser humano digitando em determinado campo, clicando em determinado botão e preenchendo determinado campo, e assim vai, dando post em página, fazendo qualquer coisa dentro de um computador como se fosse um ser humano mesmo. Esse é a parte de robotização que a gente tem para contabilidade. É um assunto bem amplo e não daria tempo para a gente falar aqui se fosse falar no detalhe sobre isso. Mas de maneira geral, a gente tem aí um exemplo de como utilizar. Outros exemplos de aplicação
Bom, por exemplo, a Sobt, a gente consegue fazer emissão de nota automática. Existe um processo onde o cliente da contabilidade entra no nosso sistema, cadastra somente o valor lá de emissão da nota, a gente faz todo o cálculo do Simples, calcula os últimos 12 meses e tal, faz média, encontra alíquota e faz a emissão da nota junto ao fisco via robô ou junto à prefeitura, para fazer a emulação do site da Receita da Prefeitura e fazer a emissão da nota como se fosse uma pessoa. A gente também, depois da emissão da nota, ao fechar o período, encerrar o período, a gente também consegue acessar o PGDAS e fazer a emissão da DAS também. Então, existem todos os cálculos, todas as regras de negócio, a gente consegue fazer. Então, existe outro processo também de envio dos arquivos da Folha para a Cefip, para a conectividade, que também são passíveis de ser feito por robô. Então todo o processo repetitivo que você vê que um ser humano está fazendo, eles têm uma certa passividade de ser feito por robôs. A única coisa que o robô, salvo quando você implementa ele com cognição, redes neurais, a única coisa que eles não conseguem fazer, se você não implementar isso, que é a parte de aprendizado mesmo da máquina, é que se você mandar ele pular de um prédio, ele vai pular sem questionar, né? Diferente de uma pessoa, diferente de um robô já com mais evolução tecnológica no sentido de inteligência artificial. Então, existem níveis de inteligência artificial. O nível que a gente aplica hoje na contabilidade, ele é um nível baixo até, não é um nível alto. É um nível para fazer tarefas repetitivas, de baixa complexidade, que incidem numa emissão de nota, na inclusão dos arquivos, por exemplo, zerar a base de cálculo de uma determinada empresa, zerar a base do Simples porque a empresa não se acredita e por aí vai, uma série de outras coisas que a gente consegue fazer. Era isso que eu tinha para demonstrar para vocês, era isso que eu tinha para trazer para vocês. O tema é bastante vasto e no tempo que a gente tem aqui não é possível trazer tudo o que existe nesse meio. É por isso que tem vários profissionais aí fazendo palestras como essa para trazer mais informações acerca deste e de outros assuntos. Eu espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até logo.